Amém, parceiro, irmão. Amém. Então, 8 horas, vamos começar o nosso estudo. Hoje é um estudo, todos os estudos têm sido bênção para nós. Eu hoje acredito que é um estudo especial porque esse assunto que é tratado aqui, às vezes por não ser entendido, gera muitos conflitos na igreja. E é aquela pergunta que eu deixei lá no grupo: até que ponto é que vai a nossa liberdade? É porque a gente é livre, o cristão é um ser livre, mas livre até que ponto? Então é muito interessante a gente falar sobre isso. E eu tenho pena que a igreja toda não esteja aqui. Para o Senhor, Cris, que a igreja toda não esteja participando desse estudo, porque ajudaria em várias situações que às vezes nós passamos no dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo. Vamos então fazer uma oração para começar esse estudo e que o Senhor possa estar nos guiando em todas as coisas, né? Tudo é para Ele e por Ele, e nós somos carentes da Sua misericórdia, da Sua graça a cada dia. Vamos orar. Deus, muito obrigado, te agradeço, ó Pai, por podermos estar aqui mais uma vez para te adorar, para te louvar, para consagrar esse tempo ao Senhor, essa hora que vamos estar aqui, consagramos a Ti como adoração, como entrega por tudo aquilo que o Senhor é e reconhecendo, ó Pai, a nossa necessidade de sermos moldados pela Tua palavra. Abençoa cada um que está aqui conosco, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que ainda vão chegar, e que esta palavra possa trabalhar em nós, que a gente aprenda a viver em comunidade, aprenda a lidar uns com os outros em diferentes níveis de maturidade que a gente sabe que todos têm. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então começar esse estudo. Se você tiver sentido aí falta de algum irmão, manda o link para ele, chame, e é muito importante. Esse estudo hoje é particularmente importante. Só fazer um pequeno contexto, como fazemos sempre. Quando a gente faz esse pequeno contexto, toda a aula, e os irmãos às vezes podem, mas toda a aula vai falar disso, ajuda a gente a decorar, ajuda a gente a lembrar dessa carta. Essa carta é escrita por Paulo, ali em torno de 57 depois de Cristo, a uma igreja composta por judeus e gentios, né? E o propósito desta carta é expor de uma maneira sistemática, de forma organizada, o Evangelho da justiça de Deus, né? Quando a gente fala em teologia sistemática, não sei se os irmãos já ouviram esse termo, é de forma organizada, né? E é isso que Paulo faz nesta carta. Nós temos a tese da carta no capítulo 1, versos 16 e 17. A tese é: mas o justo viverá pela fé. Esta é a tese da carta. Ele começa falando o propósito da carta. É uma citação que está lá, que ecoa em toda a Bíblia, né? Desde Abacuque até Gálatas, Hebreus e a mais famosa citação aqui, capítulo 1, de Romanos, no verso 17. Então nós temos que essa é a tese da carta e ele começa a explicar, né, de uma forma organizada, por isso que é de uma forma sistemática, ele começa a organizar essa teologia para que a gente entenda que história é essa do justo viver por fé. Porque, apesar de ser das doutrinas mais importantes e mais consoladoras do cristão, é também a doutrina muito pouco entendida. E ele começa explicando no capítulo 1 a culpa de todo mundo, ele começa falando, olha, existe um problema, o problema é o pecado, e ele começa a citar, né, várias classes de pessoas, todas debaixo do mesmo problema, a humanidade debaixo do pecado. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a conclusão é: não há um justo sequer, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse termo carece significa ficar curto, ou seja, tudo que a gente possa ficar é curto, tudo que a gente possa fazer é pouco. E nada que a gente possa fazer, o ser humano por si mesmo, independentemente da sua capacidade, com muita capacidade ou pouca capacidade, o ser humano nunca se consegue salvar por si mesmo. Então, ele começa explicando nesta carta: existe um problema, a humanidade tem um problema, e esse problema é o pecado que afasta o ser humano de Deus. Depois, a partir do capítulo 3, do verso 24, ele começa falando então dessa justificação pela fé até o capítulo 5, né? Essa justificação baseada na obra de Cristo, dando o exemplo de Abraão, dando o exemplo de Davi e falando como nós hoje temos paz com Deus
por meio do sacrifício de Cristo. Capítulo 6, ele fala da necessidade de estar morto para o pecado. Na realidade, não é uma necessidade, é uma realidade, mas nós temos que viver segundo essa realidade. Estamos mortos para o pecado, ou seja, o pecado já não domina a nossa vida, e no capítulo 7 ele fala desse conflito entre carne e espírito, né? Porque nós estamos mortos para o pecado, no sentido que ele não domina mais a nossa vida, porque o velho homem foi morto na cruz, mas existe a carne. Carne e velho homem são coisas diferentes. O velho homem foi morto na cruz, mas a carne ainda aqui está até ao dia da nossa glorificação. No capítulo 7 ele fala desse problema, do conflito com a carne. E parece um problema que tem muito difícil de resolver, mas no capítulo 8 ele nos dá uma segurança, né? Quem poderá, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? Uma vida no Espírito, sem nenhuma condenação e sem nenhuma separação. No capítulo 9 a 11 fala da soberania de Deus, como que Deus uh, guiou a história para a chegada desse Salvador, que pela fé nele nós temos salvação. Então, 9, 10 e 11 fala dessa soberania de Deus, elegendo Jacó, elegendo a descendência de Abraão, Israel no plano redentivo do Senhor, e acaba o capítulo 11 com uma explosão de adoração. Depois muda o sentido da carta. A partir do capítulo 12, se até ao capítulo 11 Paulo explica o que é que Deus fez, depois do capítulo 12, Paulo fala como é que nós vivemos depois de tudo isso que Deus fez, né? Então, o capítulo 12 está mais recente na nossa memória, essa vida como sacrifício vivo. Capítulo 13, essa submissão às autoridades. Falámos a semana passada sobre a questão de pagar imposto, as nossas dívidas, viver com testemunho, né? Também nessa área financeira. E agora chegamos ao capítulo 14. E o capítulo 14 fala de algo importante, a liberdade cristã e a nossa consciência. Então, depois de toda essa doutrina da justificação pela fé e a vida no Espírito, Paulo está tratando da convivência entre crentes, entre pessoas de igreja, mas que os irmãos têm que saber que na igreja existem diferentes tipos de maturidade, né? E existem diferentes tipos de consciência cristã. E o tema central do capítulo 14 é como viver a liberdade cristã sem ferir a unidade da igreja. Então, pensa assim, quando a gente vai para um ginásio, os irmãos que gostam de fazer academia aí, vocês vão ver que na academia tem gordinho, tem magrinho, tem musculoso, né? Então, as pessoas vão para a academia para ficar em forma, né? Para exercitar o seu corpo. Mas dentro da academia existem pessoas que estão mais preparados fisicamente, que estão a usufruir de uma maneira melhor e mais rápida e mais, ah, como é que eu ia dizer, disciplinada aquilo que eles estão a fazer na academia e por isso também têm melhores resultados, né? Mas depois tem aquelas pessoas que vão, que estão a fazer exercício, que estão recebendo os benefícios da academia, que estão melhorando, né? Mas que têm um processo mais difícil, mais lento, mais gradual. Na igreja não é muito diferente. As pessoas vêm para a igreja, recebem o Senhor Jesus, são pessoas salvas, que têm temor de Deus, mas ainda existem vários níveis. E esses vários níveis de espiritualidade cria conflitos, né? E não é de hoje que cria conflitos, já criava conflitos no tempo de Paulo em Roma. E Paulo está abordando esse tipo de tensões internas da Igreja de Roma, principalmente entre cristãos que eram judeus e cristãos que eram gentios. E as práticas do judaísmo eram práticas diferentes do que a prática de um gentio. Um judeu, às vezes, nem só por uma questão de tradição, de religião, mas por uma questão de cultura. A cultura judaica tinha muitas coisas que não cabiam, independentemente da religião, mas não cabiam, né? Principalmente questões alimentares. Vocês vão ver, não sei se os irmãos já leram o capítulo 14, mas vocês vão ver que há uma menção muito grande aos hábitos alimentares, como, por exemplo, o judeu não comia carne de porco, né? O judeu não trabalhava o sábado, mas mesmo quando ele se convertia ao cristianismo,
isso era algo que já estava nele. Então, ele que se converteu ao cristianismo, não é que ele estava esfregando as mãos doido para ser cristão para comer, para poder comer um bacon, para poder comer uma carne de porco. Não, para poder trabalhar ao sábado. Não, ele recebe o cristianismo, só que esses hábitos são hábitos que vão para além da religião, são hábitos culturais. Ele nunca trabalhou ao sábado, ele não vai trabalhar ao sábado, ele nunca comeu carne de porco, ele continua não comendo carne de porco, né? Alguns sim deixam essas coisas, mas outros não. Então, esse capítulo fala dessas coisas. Isso até tem um nome, né? Nós chamamos essas coisas, às vezes, de usos e costumes da igreja, né? São assuntos que não têm interferência na salvação, diretamente, mas que ah, levantam questionamentos no meio da igreja, né? Isso tem um nome, é a diáfora. São questões que são moralmente neutras, mas sensíveis na consciência, né? A diáfora são questões secundárias que não definem a salvação, nem a ortodoxia cristã, e que devem ser tratadas com amor, com maturidade, com consciência e com unidade naquilo que é o essencial. Nós normalmente chamamos de usos e costumes, e as igrejas têm muito isso, principalmente as igrejas pentecostais têm muito usos e costumes, né? Que não pode, é a roupa que não pode usar, porque a mulher não pode usar calça, é as músicas que não pode ouvir, certas músicas não dá para ouvir, hábitos alimentares, por exemplo, temos a igreja adventista do sétimo dia que não bebe café, que não pode, que não trabalha ao sábado, né? Tem as igrejas, as Assembleias de Deus que a mulher antigamente não podia usar brincos, né? Os homens não podiam usar uma barba grande, não podia depilar, não podia jogar bola, não podia ver televisão, antigamente não podia nem tocar bateria. Tudo isso são assuntos que não são assuntos salvíficos, não interferem na salvação do crente, né? Mas geram discussão, geram dúvidas, né? Gera, pode fazer, não pode fazer, como é que funciona, pode beber, não pode beber, pode, como é que é isso, como é que é essa história aí, né? E Paulo trata desses assuntos nesse capítulo 14. O capítulo 14 de Romanos, ele é tão desprezado, né? E na maioria desses assuntos que a gente fala aqui, né, é ruim que ninguém lê o capítulo 14 de Romanos, porque existem muitos assuntos na Bíblia que não existem ordens específicas. Muitos assuntos. Por exemplo, o cristão pode ter redes sociais. Não havia redes sociais na altura que a Bíblia foi escrita. Né? Pode jogar futebol. Não havia futebol. Pode ir ao cinema. Não havia cinema. Pode ir para um bar, não havia. Pode ouvir música do mundo, não havia. Pode usar brinco, pode fazer tatuagem, pode beber um copo de vinho à refeição. São uma série de coisas em que, às vezes, a Bíblia não tem uma proibição clara e a pessoa pode pensar assim: se a Bíblia não diz, então por que é que eu não posso fazer? Né? Na Bíblia não diz. Eu ouço isso muitas vezes. Mas a Bíblia não diz que não pode beber. É o que eu mais ouço. Então isso significa que a gente pode beber? Então, quando é que a gente não pode beber? Como é que é isso? Então, é liberado o negócio? Então, existem assuntos que a Bíblia não fala especificamente, né? Mas Romanos capítulo 14 responde, né? Porque eu tenho que... Às vezes os irmãos podem pensar assim, mas porquê é que eu tenho que deixar de fazer uma coisa que não é pecado? Porquê é que eu tenho que deixar de fazer uma coisa que, sendo que a Bíblia não chama isso especificamente de pecado? Né? Então, são perguntas que a gente tem e que Romanos capítulo 14 respondem, né? E esse é um assunto que requer muita maturidade. E Romanos capítulo 14, irmãos, só quem é crente consegue viver. Então, é assim, se você é crente, você vai ver hoje, se é crente mesmo, né? Porque é muito difícil viver isso aqui que a gente vai aprender em Romanos capítulo 14, porque isso fala da gente se negar a nós mesmos pelo próximo, né? Esse capítulo de Romanos 14 é talvez o mais difícil de viver e o mais fácil de explicar. Porque não é complicado. Não é complicado o que Paulo ensina aqui. Mas só quem ama ao próximo consegue viver isto aqui. Então, vamos entrar no texto, já 14 minutos nesta introdução, mas eu queria que os irmãos entendessem a importância daquilo que a gente vai falar aqui hoje, né? Bíblia na mão, caneta na mão, grifar a Bíblia,
guarde perguntas, faça perguntas e esse texto, eu acredito que é um texto que vai trazer algumas perguntas. Olha o que é que diz no capítulo 14, verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Olha o que é que Paulo está falando aqui. Primeiro, ele está falando aqui, ele não está a falar de salvo e não salvo. Ele não está, o enfermo na fé não quer dizer que ele não seja salvo, que ele não tenha uma fé genuína. Esse termo enfermo aqui é asteno, frágil, fraco. Não é morto, não é alguém que não recebeu Cristo, né? Mas ele está a falar de pessoas salvas pela graça, mas que caminham de forma diferente. É normal, uns já estão correndo na fé e outros ainda estão gatinhando. Lembrem-se daquela comparação com a academia, né? Uns já estão muito musculosos e outros ainda estão magrinhos ou gordinhos, né? Então, na igreja tem isso. Pessoas salvas, uns correndo, outros gatinhando. Ai, pastor, como é que eu consigo diferenciar isso? Primeiro, que não nos compete a nós avaliar a salvação de ninguém. Primeiro ponto, né? Ah, como é que eu consigo, como é que eu consigo diferenciar quem é maduro na fé e quem não é? Primeiro, não nos compete avaliar isso. Mas dá para perceber. Dá para perceber quem é fraco e quem é maduro. Apesar de não nos competir ficar avaliando isso, dá para perceber. Por exemplo, o fraco quer ter sempre razão. O maduro não precisa disso. É um exemplo. O fraco quer ter razão para tudo. Não admite não ter razão. E o maduro não. O maduro não precisa de aprovação. O fraco pensa nele mesmo. O maduro pensa no corpo, pensa na coletividade, né? O fraco se importa com aquilo que os outros pensam. O forte se importa com o que Deus pensa, né? O fraco quer se parecer forte e o forte não se preocupa em parecer fraco. Então, o primeiro ponto é não nos compete a nós avaliar quem é maduro ou não, mas dá para perceber, obviamente, né? E claro que existem muitos outros sinais que demonstram a maturidade de cada um. E como é que eu lido com o fraco? Essa que é a questão desse capítulo. Como é que eu lido com aqueles que são fracos na fé? Excluindo, colocando de lado, brigando com ele, disputando para ver quem é que está certo? Nada disso. Nada disso. Isso aí está no caminho completamente errado. Eu lido com o fraco como Paulo falou aqui, acolhendo. Acolhei o fraco na fé não para discutir opiniões. Ou seja, Paulo não manda corrigir primeiro, ele manda receber. Ele não diz assim: olha, você quer vir ter connosco, você tem que mudar isso, isso, isso. Ele não manda fazer isso. Ele manda abrir os braços: olha, vem, vem. Porque fraqueza não é falta de salvação, mas é imaturidade na compreensão da liberdade e daquilo que nós temos em Cristo Jesus. O princípio que Paulo está ensinando aqui é que a comunhão precede o alinhamento teológico em assuntos secundários. A comunhão e o abraço da igreja, ela vem primeiro do que a correção teológica. Primeiro a gente acolhe, primeiro a gente recebe, e depois, com o tempo, mas nós já vamos entender como é que isso funciona. Hein? Também não é querer martelar de cabeça abaixo da pessoa, não é assim. Mas primeiro a gente acolhe e depois a pessoa vai se aperfeiçoando da fé. E Paulo continua esse pensamento no verso 2. Olha o que é que diz o verso 2. Um crê, ele agora vai diretamente para a questão da alimentação, por causa dessa questão que os judeus tinham que não comiam certos tipos de alimentos. Olha o que é que ele diz no verso 2. Um crê que pode comer tudo, mas quem é fraco na fé come só legumes. Então, para a gente entender isso, tem que entender o contexto. Judeus e gentios. Os judeus tinham todas aquelas regras da alimentação e das cerimónias, né? O forte, aquele que é forte, ele vai compreender, ele tem maturidade, ele vai compreender que todas essas regras de alimentação e de cerimónias foram cumpridas em Cristo Jesus, né? Marcos capítulo 7, verso 19, tudo é puro, né? O Cristo é o cumprimento. O forte, ele vai entender isso tranquilamente. Agora, o fraco,
O fraco, ele às vezes ainda vai ficar agarrado a certas coisas. Talvez aqui alguns comiam só legumes com medo de comer carne sacrificada aos ídolos, né? Que é é uma coisa que a gente não deve fazer. Uma coisa que nem o cristão deve fazer, né? Então, tem uns que são fortes, que entendem que a salvação não está nessas coisas, e tem outros que ainda estão um bocado agarrados a algumas tradições, não só religiosas, mas também culturais. Então, aquele que tinha uma preocupação com a alimentação, ele pensava assim: olha, eu vou comprar carne, mas e se essa carne tiver sido consagrada aos ídolos, aí eu vou estar em pecado, então eu prefiro não comer carne, né? E Paulo fala desse assunto lá em 1 Coríntios capítulo 10, do 25 ao 28, ou seja, não é a primeira vez que esses assuntos surgem. No capítulo 10 de 1 Coríntios, fala também desse limite da liberdade cristã. Olha o que é que diz no verso 25, capítulo 10, verso 25, 1 Coríntios. Paulo diz assim: olha, comam tudo o que há no mercado, sem perguntar por causa da consciência. Ou seja, as carnes eram sacrificadas no templo e depois vinham para o mercado para ser vendidas. Mas Paulo diz: olha, comprem, não pergunta. Não pergunta por causa da consciência. Porquê? Porque do Senhor é a terra e da sua plenitude. Tudo é de Deus. Verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiseres ir, come tudo o que for posto diante de vós. Olha, quando forem à casa dos outros, comam tudo, mas não perguntem nada. Não perguntem de onde é que vem, por causa da consciência. Entendeste? Então, olha, vocês vão no talho, comprem a carne, não perguntem. Vocês vão na casa do irmão, comam, não perguntem. Mas olha o que é que diz no verso 28. Porém, se alguém vos disser esta carne é sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Ou seja, uma coisa é eu não saber de onde é que ela vem, outra coisa é eu saber e comer. Então, uh, Paulo está aqui a falar sobre essa preocupação de que se eu sei que eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, se eu tenho consciência, então eu nem faço, né? E comer carne sacrificada a ídolos é algo que desagrada a Deus, ainda hoje, né? Então, por isso é que alguns aqui em Roma nem comiam carne, nem comiam carne, né? Por causa dessas dúvidas, alguns preferiam comer só legumes, não porque eram vegetarianos, mas às vezes não tinham entendido ainda bem que como é que funcionava as coisas, ainda estavam agarrados, né, às coisas do passado, né? Mas essa forma de viver, Paulo está ensinando aqui, essa forma de viver não deveria ser criticada. Não deveria ser. Aqueles que já têm uma maturidade cristã e que chegavam e comiam e não preocupavam e oravam, faziam uma oração, consagravam a comida, esses às vezes queriam criticar quem não comia. Mas Paulo está a dizer assim: não critica. Não critica, porque se ele faz isso, se ele não come carne, é porque isso nota que ele tem zelo de Deus. Isso nota que ele tem cuidado pelas coisas de Deus. Olha o que é que diz no verso 3. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. São dois pecados que Paulo está falando aqui. Aquele que é forte, aquele que é maduro, não deve desprezar quem não é, né? Aquele que come tudo e mais alguma coisa, também não deve desprezar. Olha, você está aí, não deixa de comer essa comidinha boa aí, você é tolo, porque isso aí já não é problema, pode comer à vontade. Você está fazendo um sacrifício de tolo, pode comer porco, pode comer isso, pode comer tudo. Então, o forte que entendia que o problema não estava na comida, ele podia, ele não deveria desprezar quem tinha esse cuidado. Por outro lado, aquele que é fraco e que tinha esse cuidado com a alimentação, também não podia condenar o forte. Ah, você vai para o inferno porque você não guarda o sábado. Ah, você vai para o inferno porque você está comendo uma carne de porco. Não. Ou seja, nenhum podia desprezar aquele que não comia, nem aquele que comia podia desprezar, podia condenar o que comia. Ou seja, o forte não podia desprezar o fraco e o fraco não podia julgar o forte. Ambos estariam errados em condenar e criticar uns aos outros. Agora, porquê que ambos estão errados? O texto diz porquê? Porque Deus recebeu quer um, quer outro.
Deus recebeu o que entendeu que a salvação não está nessas coisas, e Deus recebeu também aquele que é zeloso ao extremo de guardar hábitos que já não são precisos guardar. Vemos que Paulo está falando, Deus recebe tanto um como o outro. Irmãos, é uma pena que a igreja toda não esteja aqui nesse estudo de hoje, capítulo 14. Porque hoje nas igrejas se briga por coisas parvas que nada têm a ver com salvação. E é o fraco brigando com o forte e o forte brigando com o fraco. E Deus olha para isso tudo e se entristece. E se entristece. É por causa da parede preta, é por causa disso, é por causa daquilo, é porque não pode ter tenda, é porque não pode ter sapato, é porque não pode fazer barba. Aí fica um brigando com o outro, é porque é o calvinista, é porque é o arminiano. E é uma parvoíce, porque são coisas que não interferem na salvação. Qual é o pai, meus irmãos? Tem vários irmãos aqui, são pais. Qual é o pai que gosta de ver filhos brigando? Qual é o pai que gosta de ver filhos de costas viradas um para o outro? Vocês que são pais aí, será que algum pai que tenha mais que um filho, é o meu caso, gosta de ver os filhos de costas voltadas uns para os outros? Mas é o que acontece no meio dos crentes, por causa de coisas que em nada interferem na salvação. E isso acontece por vezes, ah, com pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Pessoas que ficam, supostamente conhecem, pessoas que ficam brigando por coisas parvas. Agora, o que é que Paulo está falando aqui? Claro que Paulo está falando aqui agora na alimentação, mas nós já vamos ver que é mais abrangente do que a alimentação. Para já ele está focando na alimentação, mas é lá na frente do texto nós vamos ver que isso abrange todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. E isso acontece por causa de aquele que é mais maduro não sabe lidar com quem é menos maduro. Só que a palavra diz que Deus acolheu tanto um como o outro. E se Deus acolheu tanto um como o outro, quem somos nós para rejeitar? Olha o verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Eu falo aqui uma metáfora de aqueles que olhavam para os empregados dos outros, né? Quem é você para julgar o empregado alheio? Então, nós vemos que o crente responde ao seu próprio Senhor. Nós respondemos para Jesus, né? Jesus é o Senhor, é o Kyrios, né? É o dono, né? Hoje, isso é tão interessante, né? Hoje os crentes viraram juízes. Hoje a grande maioria do crente é juiz. Hoje os crentes estão se preocupando em olhar para dentro da igreja mais do que olhar para fora, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. E essa tem sido, meus irmãos, a maior ferramenta de Satanás, deixar os crentes distraídos com eles mesmos. Hoje nós estamos brigando entre crentes. E as pessoas estão caminhando para o inferno, as pessoas estão caminhando para a condenação e os crentes estão muito entretidos, brigando, porque o fulano de tal tem uma música tal, e o outro fulano tem uma parede tal, e o outro tem uma igreja assim, e o outro tem uma igreja assada, e o fulano usa, usa brinco, e o outro tem uma tatuagem. Irmãos, nós estamos brigando por coisas parvas. Parvas. A gente tem que entender que a unidade da igreja não é uniformidade. Não é que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito e andar do mesmo jeito e se vestir do mesmo jeito e falar do mesmo jeito. Isso aí é lá na Igreja Universal. Você já viu os cultos da Igreja Universal? Do Reino de Deus. Falam todos, parece que são todos como o Edir Macedo, é o mesmo estilo de voz, a mesma roupa, o mesmo tipo de pregação, as mãos colocadas do mesmo jeito. Irmãos, isso não é unidade, isso é uniformidade. Mas Deus não precisa de uniformidade, Ele precisa de unidade naquilo que é essencial, naquilo que é indiscutível. Somos diferentes uns dos outros e o que nos une é Cristo. Agora, existem muitas outras coisas que podemos pensar diferente.
sem problema nenhum e sem ter que brigar e sem ter que congregar em igrejas diferentes, sabendo que a autoridade final pertence a Cristo e é que nele convergem todas as coisas. É o que Paulo diz aqui, olha, é assim, o Senhor é poderoso para manter de pé o fraco e o forte, né? Cada um dá conta de si para o seu Senhor. Olha o verso 5. Verso 5 agora fala de dias, né? Que era outra coisa que os judeus tinham, né? Verso 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a sua opinião bem definida na sua própria mente. Obviamente, Paulo aqui está falando dos dias de festas judaicos, do sábado. Mas olha o que é importante aqui. Importante aqui não é que você guarda o dia ou não guarda o dia. O importante, se você vai guardar o dia, tenha a sua opinião bem definida na sua mente, tenha convicção disso. Se você acredita que é importante guardar um dia, tenha convicção disso. E então guarde, não tem problema nenhum. Isso não vai te salvar, também não vai te condenar. Agora, o problema é se eu faço movido por outras coisas. Então isso deixe. Se eu faço porque o meu pastor diz que é obrigatório, se eu faço porque se eu não fizer eu estou pecando, né? Olha, eu vou dar um exemplo que é uma coisa minha. Eu não gosto de pregar de tênis. Não quer dizer que talvez os irmãos já viram eu pregando de tênis, ok? Mas eu não gosto, ok? Eu evito pregar de tênis. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Agora até fui lá em Portugal e preguei de tênis, porque o dia que eu ia pregar, eles mudaram lá o dia, eu fui à igreja e era o meu dia. Aí eu, do jeito que eu estava vestido, tive que pregar, né? Pronto. Mas eu não gosto. Agora pensa assim, é pecado pregar de tênis? Lógico que não é pecado. Obviamente que não é pecado. Mas se eu fizer, eu não me sinto bem. Não é porque é pecado, por causa da minha consciência. Aí os irmãos podem chegar perto de mim e falar assim: não, pastor, não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu não faço por Deus, eu faço por mim. Eu faço porque eu não me sinto bem. Agora eu vou dizer aos obreiros assim: olha, ninguém pode pregar de tênis. Obviamente não. Obviamente não. Nos outros não me atrapalha, mas a minha própria consciência não me deixa fazê-lo. É isso que Paulo está falando. Você quer fazer? Faça com plena convicção. Plena convicção, não tem nada de errado com isso. Que você quer guardar um dia, quer guardar o sábado? Guarda, não tem problema. Mas tenha convicção disso. Não faça porque alguém está mandando você fazer, né? Paulo não está impondo à igreja uma uniformidade, que todos têm que fazer as coisas do mesmo jeito, mesmo. Não. Ele está dizendo: olha, se você vai fazer, faça com convicção. Né? Se você não gosta de pregar de ténis, não tem problema, desde que você tenha convicção disso. Olha o verso 6. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor também, que não come e dá graças a Deus. Ou seja, a motivação central é o Senhor. É o Senhor. Né? Ambos, tanto o forte como o fraco, podem agir corretamente se fazem com a intenção de honrar a Cristo. Claro que estamos a falar aqui em situações que não são pecado, obviamente. Eu não vou, se eu estou fazendo um pecado consciente, não estou honrado a Cristo. Mas estamos a falar de assuntos que não são nem pecado, nem deixa de ser neutros, né? E Paulo está falando assim, olha, tanto o forte como o fraco façam com a intenção de honrar a Cristo. Se tratamos de aspectos que não são salvíficos, aspectos que não põem em causa a salvação, que não são pecados, o importante é que a gente faça tudo para a glória de Deus. Não é o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31? Quer comais, o assunto é muito parecido, hein? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Obviamente, ninguém peca para a glória de Deus. Atenção, não estamos a falar de pecados. É importante isso frisar. Nós estamos a falar de assuntos que são neutros, né? E Paulo tem, olha, quer comam, quer bebam ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, já não o fazemos pensando em nós. Mesmo, esse é um grande ensinamento aqui do capítulo 14.
Olha o que é que diz no verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor, e se morrermos também é para o Senhor. E que morremos, quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. A vida cristã, ela é cristocêntrica em todos os aspectos. Nós pertencemos a Deus na vida e na morte. Se eu não bebo, se eu não, como é que eu ia dizer? Se eu guardo um dia da semana, se eu não como determinados alimentos, eu faço isso para adorar a Deus, para glorificar a Deus, amém. Desde que Ele seja o centro. Essa é a base. A pertença ao Senhor, né, quer na vida, quer na morte, é a base da unidade. É a nossa identidade comum. Né? Nós podemos pensar coisas diferentes, mas uma coisa nós temos a certeza: nós somos de Jesus. Eu talvez possa achar que não faz, que é ruim eu ouvir uma música que não seja música cristã, e talvez algum irmão possa pensar que isso não tem nada a ver. Ok, mas o que é que nos une? Nós somos de Jesus. Então, nós quer comamos, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Essa é a base da unidade. Olha o verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Cristo morreu e ressuscitou para exercer senhorio na nossa vida. Senhorio universal. Verso 10. Você, porém, agora começa a apertar aqui. Você, porém, por que é que julga o seu irmão? E você, porém, por que é que despreza o seu irmão? Pois todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Então, Paulo está falando assim: olha, aquele que come de tudo, não despreza aquele que não come. Ai, coitadinho, esse aqui não entendeu bem, não entendeu a teologia direito, coitadinho, não vale nada ele. Não! E aquele que não come, também não julgue quem come. Olha, esse cara aí está sendo um blasfemo, né, porque está a trabalhar ao sábado. Não! Por quê? Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aqui não está falando de condenação, mas de prestação de contas. Agora, o que é que nós estamos a fazer com aquilo que nós recebemos? Nós temos uma base, que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 a 15. Olha, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus. Então, Jesus é o nosso fundamento. E se nós estamos em Jesus, glória a Deus. Ele é o fundamento, ele é a base. E cada um vai edificar a sua vida cristã sobre essa base. Essa base não pode falhar. Essa base é sempre é a única, é Cristo, é a rocha firme. Olha o que é que diz o verso 12. Contudo, a gente tem uma base e um fundamento, e nós vamos construir a nossa vida cristã a partir dessa base, desse fundamento. Mas olha o verso 12 de 1 Coríntios 3. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas ou madeiro, feno ou palha. Então, tem uns que estão edificando com ouro, com prata, com pedras preciosas, com coisas realmente boas, com bem motivadas, estão a construir uma vida cristã exemplar. Tem outros que nem por isso. Eles têm um fundamento, têm uma base, mas a maturidade, talvez falta de maturidade ainda não os permite alcançar, né, a maturidade cristã. No verso 13 diz que vai ser manifesta a obra de cada um. Cada um vai prestar contas daquilo que fez. E essa obra da vida de cada um vai ser manifesta, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar. Olha o que é que diz no 14. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento e que edificou, vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas será salvo. Vemos que não estamos a falar de salvação? Será salvo, como que através do fogo. Então, as obras dos nossos atos, eles vão estar diante do Senhor um dia. Ai, o cara não come um carne, o outro come, não sei o quê. Ok, um dia tudo isso vai estar diante de Deus. É o que Paulo está falando aqui. Não despreze e nem julgue, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Então nós vemos que a- se aquilo que alguém faz em nome de Deus, se não tem valor algum, um dia tudo isso será colocado à prova. Tudo isso, né? Mas nós vemos que não estamos falando de salvação aqui. Estamos a falar das obras. Olha o verso 11, como está escrito.
Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua dará louvores a Deus, né? O texto de Isaías capítulo 45, também de Filipenses capítulo 2, né? Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Irmãos, cada joelho se dobrará, é a resposta é individual, a responsabilidade é individual, né? Nós queremos ser juízes, como eu falei no início, nós queremos julgar, apontar dedo, nós queremos condenar, mas a Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo. E às vezes nós estamos criando birra e problemas com pessoas e não são por pecados, são por hábitos que nada, são neutros, que não implicam em nada. Estamos, às vezes, com a mente tão fechada na nossa própria religiosidade que fechamos a porta do céu para as pessoas. E isso é um problema que os fariseus já faziam. E Jesus repreende os fariseus: vocês fecham as portas do céu, nem vocês entram, nem deixam entrar. E nós, às vezes, estamos a ser como esses fariseus, que queremos ser os juízes nesta terra. Mas olha o que é que Paulo está dizendo: olha, não julgue. Irmãos, quem é você? Quem é você para julgar e quem é você para desprezar? Porque todos vamos parecer diante do tribunal de Cristo. Cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. Cada joelho se dobrará. Irmãos, o julgamento, olha, isso é muito interessante. O julgamento entre irmãos usurpa uma prerrogativa divina. Quando nós nos colocamos como juízes entre irmãos, nós assumimos uma posição que não nos é permitida assumir. Nós usurpamos uma posição que pertence a Deus exclusivamente. E Paulo fala disso duas vezes nesta carta em relação a situações diferentes. Ele fala lá no capítulo 12, verso 19, da vingança, né? Ele diz assim: olha, não vos vingueis, dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, quando eu tento fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu estou usurpando um papel que não me pertence, e quando eu tento fazer julgamento, eu também estou usurpando uma função que não me pertence. Olha o verso 13. Deixemo-nos, portanto, de julgar uns aos outros. Pelo contrário, agora começa a vir a solução. Tomem decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Ou seja, mudança de foco. Em vez de julgar, evite ser uma perda de tropeço. Liberdade mal aplicada pode destruir a pessoa. E é aqui que nós falhamos. Principalmente os evangélicos pentecostais, das igrejas com mais usos e costumes, que vimos de tradições religiosas muito conservadoras. E eu também sou e me considero um pastor conservador, né? E é verdade. Eu também vim desse meio mais fechado, com mais regras, usos e costumes, né? Mas olha o que é que a palavra do Senhor diz. N- No lugar de nós julgarmos que o fulano coloca esmalte na unha, porque a ciclano colocou uns cílios que parecem um boné, no lugar disso, né? Vamos tentar não ser escândalo e nem tropeço para ninguém. Olha o que é que diz no verso 14. Paulo diz: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. Olha que coisa interessante que Paulo está falando assim. Nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Ou seja, nada é impuro em si mesmo. Aqui Paulo afirma objetivamente. Em relação à comida, por exemplo, a comida é neutra, né? Mas por causa da consciência, se alguém considera impuro, então, para essa pessoa, ela se torna. Alguns alimentos podem ser um pecado por causa da consciência dela, por causa do princípio da consciência. Olha o exemplo que Romanos capítulo
14, verso 15, né? O verso 15 logo a seguir diz: olha, aqui, olha o exemplo que Paulo dá logo a seguir, porque às vezes não é fácil de entender, pá, que nada é impuro, mas nada é impuro em si mesmo, mas para aquele que pensa que é impuro, se torna impuro. Olha o exemplo de Paulo no verso a seguir para a gente entender essa história, porque, para não parecer confuso. Se o seu irmão fica triste por causa de você, por causa daquilo que você come, então você já não anda segundo o amor. Não faça parecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Olha o que é que Paulo está dizendo. Objetivamente, nenhuma comida ou bebida é impura, né? Nada. Mas, e aqui é que vem a parte mais difícil para nós. Mas, se a tua ação fere o teu irmão, então já não andas segundo o amor. Porque se para ele é pecado e ele te vê fazer, então tu estás cometendo pecado junto com ele. Olha como é que é. É tenso isso aqui. É desafiante isso aqui. Se aquilo que tu fazes, ainda que não seja pecado, escandaliza o teu irmão, então por amor a ele tu tens que deixar de fazer. Porquê? Porque Cristo morreu por ele. E se Cristo morreu por ele, o amor de Cristo por ele é grande. E esse amor limita a nossa liberdade. A nossa liberdade, ela está limitada pelo amor. Porque quando eu sei que dentro da minha liberdade eu faço algo que fere o irmão, então por amor ao irmão, a minha liberdade acaba ali. Irmão, isso é tão difícil de viver e tão complexo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto, não é o meu caso, é um exemplo. Imagina que eu gosto de beber um vinho, né? Mas se o vinho que eu bebo escandaliza alguém que veio de uma tradição mais conservadora, então por causa dessa pessoa e do contexto em que eu estou, eu não devo beber vinho por amor a essa pessoa. Entendem o que é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, isso aqui, só quem vive isso aqui é crente, hein? Só quem é crente nega-se a si mesmo por causa do próximo, né? Quem não é crente não consegue viver isso aqui. Vou dar um outro exemplo. Eu gosto de brinco na orelha, mas se o brinco que eu coloco na orelha faz o meu irmão se escandalizar, então por amor ao meu irmão eu não coloco o brinco. É nisso que Paulo está falando aqui. Não que é pecado o brinco, mas porque o meu irmão se escandaliza com isso, então eu não uso por amor a ele. Porque a minha liberdade vai até onde o outro consegue aguentar. E se a minha liberdade fere o escrúpulo do próximo, então ela parou ali, antes de ferir. Antes de ferir. Por exemplo, e são exemplos, não estou dizendo que eu queria pôr brinco ou que eu gosto. Não, são exemplos. Eu gosto de ouvir um estilo musical diferente daquele que normalmente se toca na igreja. Mas se por causa desse estilo musical que eu gosto, o meu irmão se escandaliza, então eu deixo de ouvir. É isso que Paulo está falando aqui. São coisas que são neutras, são coisas que não são pecados declarados, mas que, se existe o irmão que vem numa realidade mais conservadora, que vem de uma realidade religiosa diferente, e isso fere ele, por amor a ele, eu não faço essas coisas. Olha o que é que diz o verso 16. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Ou seja, não permita que algo bom, que é a liberdade que nós temos, seja difamada. Então, você sabe que temos liberdade para fazer certas coisas que não são pecado. Mas se essa liberdade fere um irmão que é mais conservador na fé, eu devo deixar de usar a minha liberdade para que esse testemunho de liberdade não seja difamado. O uso imprudente da liberdade vai prejudicar o testemunho da pessoa. Por exemplo, isso tem que ser com muitos exemplos. Eu estou num bar, bebendo uma água. Tem algum problema? Pensa assim, eu entro, estou com sede. Eu entro num bar bebendo e peço uma água para beber. Tem algum problema? Nenhum. Mas depois na porta desse bar passa um crente mais imaturo. E ele vai pensar assim: opa, o pastor estava lá no bar enchendo a cara.
Irmão, quem pecou? Os dois. Eu pequei porque eu não vigiei e o outro pecou porque julgou. Então, é isso. Não pode beber água no bar? Não, não é isso. Não é que não pode beber água no bar, né? É aqui que entra um texto que nós gostamos muito de usar. 1 Coríntios 10, 23, 24. Você lembra o que é que diz 1 Coríntios 10, 23, 24? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha o complemento desse texto. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Nós gostamos muito desse texto, né? Todas as coisas são lícitas e nem todas convêm. Por que não convém? Por que nem todas edificam? Porque eu não busco o meu próprio interesse, eu busco o interesse do meu próximo. E se eu sei que aquilo que eu faço, ainda que não pecado, fere os escrúpulos do meu próximo, eu tenho que deixar de fazer. É isso que Paulo está falando. Irmãos, isso é muito difícil de viver. Isso é muito difícil de viver. Isso é para coisa para crente mesmo transformado. Verso 17. Paulo deixa bem claro aqui no verso 17 algo que a gente tem que entender. Tanto maduro como imaduro. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não está nessas coisas. Então, olha, Paulo faz questão de nos lembrar: o reino de Deus não está nessas coisas. Mas nós temos que ter atenção a essas coisas. Não só para nós mesmos, como para aqueles que nos rodeiam. Mas olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, o que é que Paulo não está dizendo aqui? Ele não está dizendo que a comida é irrelevante em todos os sentidos. Ele está dizendo que essas questões são secundárias e elas não definem o reino. O reino não é dieta, o reino não é cerimónias, dias da semana, o reino não é costume cultural, o reino não é preferências pessoais. O erro dos irmãos é transformar questões, esse tipo de questões, em critérios de espiritualidade. E isso serve para o fraco e serve para aquele que é forte. O que é que o reino de Deus é aqui? O reino de Deus aqui significa não apenas o futuro, né? Mas o governo de Deus que já é presente na igreja e a realidade espiritual que nós já vivemos. É o domínio de Deus na vida do crente, em todas as áreas, e inclusive no nosso relacionamento com o próximo. E Paulo deixa bem claro que o nosso relacionamento com o próximo é realmente importante. Paulo apresenta aqui três marcas: justiça. Justiça, não só justiça social, mas também justiça social, na justificação e vida justa diante de Deus. A verdadeira espiritualidade começa numa posição correta diante de Deus. Justificados pelo sangue de Cristo, temos paz com Deus. E a segunda característica desse reino é precisamente a paz. Paz com Deus, mas paz entre os irmãos. Se a minha liberdade destrói a paz da igreja, então nós perdemos o foco do reino. Se a minha liberdade incomoda o irmão, então eu perdi o foco do reino. Porque eu estou a usurpar dessa liberdade e eu estou provocando contenda e divisão. Ah, mas o fulano tem que se preocupar com ele mesmo, não é o que a palavra diz. Ok, mas antes dele se preocupar com ele, eu tenho que me preocupar com ele. Então, o reino, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é entusiasmo momentâneo, é a alegria que procede dessa reconciliação com Deus, a alegria que é produzida pelo Espírito e a alegria que não depende desses costumes externos. Paulo está falando assim: olha, vocês estão discutindo por causa de comida, mas o reino é justiça, é paz, é alegria. E quando nós transformamos questões de usos e costumes e culturais em bandeiras de santidade, nós reduzimos o reino a algo que ele não é. A igreja não pode dividir-se por questões secundárias. Maturidade espiritual se mede pelo amor e não por aquilo que cada um come, veste e ouve. O verdadeiro espiritual não é o mais rígido nem o mais liberal, mas é o que promove justiça, paz
e alegria. E olha o que é que diz no verso 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Quem vive assim agrada a Deus e é aprovado pelos homens. A ética do reino, ela produz um testemunho saudável. Verso 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Então, isso é um imperativo. Sigamos, buscamos paz e edificação. O cristianismo não é individualista. Eu vou fazer isso e eu não estou nem aí para as opiniões dos outros. Não é. Eu vou beber ali na esplanada um copo de cerveja e vinho. Eu não quero saber se o irmão fica escandalizado. Não é isso. Não é a maneira de pensar do reino. Eu vou tatuar a minha cara aqui. Eu não quero saber se a igreja fica escandalizada. Não é essa maneira. Isso não é a maneira de viver o reino. Eu vou furar a orelha ou colocar um piercing no nariz. Eu não quero saber o que é que as pessoas pensam. Isso não é maneira de viver o reino. O cristianismo não é individualista. Se eu vou fazer alguma dessas coisas e eu sei que isso vai causar escândalo, que isso vai causar confronto, então eu não faço. Eu simplesmente não faço. Porque eu me preocupo com o meu próximo. Eu abro mão da minha vontade em favor do. Eu queria tanto fazer isso e aquilo. Irmão, ok, mas vai edificar em quê, igreja? Ou vai causar escândalo? Mas eu não consigo deixar de fazer. Então você não conheceu Cristo, você não conheceu o Evangelho, você não vive essa unidade em amor do corpo de Cristo ainda. Você é um individualista que só pensa em si e não quer saber dos outros. Não, estamos lá no churrasco, não sei o quê. Aí o outro traz uma garrafa de cachaça. Eu vou levar a cachaça mesmo, não estou nem aí para aqueles crentes. Irmãos, isso aí não é atitude de cristão. Não só por causa da cachaça em si, mas por causa do testemunho e da falta de cuidado com aquilo que vai causar essa imagem. Cristianismo não é individualista. Tudo que eu faço e participo, eu tenho sim que pensar na comunidade. Nós fazemos parte de um corpo e temos uma responsabilidade diante desse corpo. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, não estamos a falar. Eu não estou aqui falando que beber um copo à refeição é pecado. Não estou a falar, não tem a ver com pecado, tem a ver com escândalo, tem a ver com o testemunho. Entenderam? É isso. E se são coisas que causam escândalo, mas causa escândalo porque o povo é muito conservador, causa escândalo porque o povo é imaturo. Então, se o povo é imaturo, eu não vou confrontar, eu não vou entrar em briga com o povo, eu vou me negar a mim mesmo, negar a minha vontade para que haja paz e edificação. É o que o texto diz. Isso custa. Custa muito, irmãos. Custa muito. Por isso que a porta é estreita também. Vocês já pensaram nisso? Porque se fosse só ir para o culto ao domingo e viver a vida de qualquer jeito, então a porta era larguíssima. Ir ao culto domingo, que difícil é isso? Difícil é eu negar a mim mesmo em favor do próximo. Olha o que é que Jesus diz em Mateus capítulo 18, verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, não está a falar só de crianças aqui, pessoas que creem em Cristo, pequeninos, talvez numa fase menos madura na fé, melhor fora, quem fizer tropeçar, melhor fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ali nesse texto, ok, no início do capítulo 18, eles trazem crianças ali para estar com Jesus, mas o texto é bem claro, existe uma crença, existe uma consciência cristã, aqueles que creem nele. Então, não são apenas crianças, literalmente. Fala aqui de crentes num estado mais imaduro da fé, humildes, mais simples. Os fracos que Paulo fala aqui no início desse texto, os fracos na fé. E o que é que significa? Isso conecta, Mateus 18 conecta diretamente com Romanos 14. O que é que significa fazer tropeçar? É escândalo, causar escândalo. A palavra grega, ela é muito parecida com a palavra portuguesa, é escandalizo.
né? É aquele que causa escândalo, que leva à queda espiritual. Não é ofender a opinião, não é ferir o gosto pessoal, é induzir alguém em pecado, levar alguém a agir contra a sua própria consciência, conduzir alguém à queda espiritual. E essa advertência, ela é gravíssima. Jesus usa uma imagem de alguém colocar uma pedra de moinho, né? Uma pedra enorme, né? E se deitar ao mar, ou seja, mais vale morrer do que fazer alguém tropeçar. E isso mostra, irmãos, a seriedade do amor e da responsabilidade comunitária que nós temos. E muito poucos irmãos entendem isso. Muitos, quando alguém peca ou erra, ou é fraco na fé, querem logo excluir, colocar de lado, disciplinar severamente, mas tudo tem que ser tratado com muita cautela, muito zelo, muito amor, né? Essa fala de Jesus conecta perfeitamente aqui com Romanos 14, porque ele começa o texto dizendo: olha, o fraco na fé, acolhei o fraco na fé, não é para discutir, é para acolher primeiro. Não ponham um tropeço no meio dos irmãos, não destruas por causa de comida aquele que Cristo morreu, né? A nossa liberdade cristã não pode se tornar instrumento de ruína espiritual para outros. Liberdade sem amor vira irresponsabilidade e arrogância. Conhecimento teológico sem cuidado e amor ao próximo vira escândalo. Os nossos direitos pessoais não estão acima da edificação do irmão. Então, o forte deve acolher o fraco. Olha o verso 12, o verso 20, de Romanos 14. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Olha o que Paulo está dizendo. Isso é uma advertência até maior para quem já é maduro, para proteger o fraco. Olha o que diz: não destruas o fraco, né? Não destruas o fraco, não causes escândalo ao fraco, né? Não causes escândalo, ou seja, um prato de comida não vale a ruína espiritual de alguém. Um copo de vinho não vale a ruína espiritual de alguém, né? Uma tatuagem, um brinco na orelha, uma ida a um bar, uma ida a uma discoteca, isso não vale a ruína espiritual de alguém. E por que eu agora coloquei? Ah, mas o texto aqui está falando de comida e de bebida. Ok, eu coloquei aqui brinco, tatuagem e outras coisas. Por que eu coloco essas coisas? Mas o texto não está falando. Está sim, verso 21. É bom não comer carne. Olha o que diz o verso 21. É bom não comer carne e nem beber vinho e nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar, a escandalizar. Então, repare que Paulo aqui no verso 21, ele abre o leque. No verso 21, ele já não está falando só de comida e de bebida. Ele está falando de tudo. Tudo que eu fizer, ainda que possa não ser pecado, mas se escandaliza o irmão, então eu estou cometendo um pecado. Eu estou descumprindo o amor e estou usurpando a minha liberdade, né? Paulo falava de vinho, Paulo falava de comida, mas não fica por aí. Tudo o que eu faço deve ser com cuidado para não causar escândalo, mesmo que sejam coisas lícitas, mesmo que sejam coisas que não são pecado. E por isso, vou voltar lá no texto de 1 Coríntios. Por isso que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu já não me preocupo só comigo, eu preocupo com aquele que é fraco. Renúncia, meus irmãos, é maturidade, não é fraqueza. Ai, mas agora eu vou deixar de fazer isso por causa de fulano. Vai. Sabe por que que você vai? Porque você é maduro na fé. Você ama a comunhão, você ama a paz, você ama a unidade da igreja, porque o Espírito Santo está em ti e por isso tu és capaz de renunciar por causa do outro. Ai, mas o cara é muito dodói. Problema dele, mas tu não vais ser pedra de tropeço para ele. Ele vai se ver com Deus. Ele vai estar diante de Deus. Ele vai um dia responder diante do tribunal de Cristo, como tu também vais, como eu também vou. Mas quando eu chegar lá, eu não quero que ninguém diga assim: olha, fulano tal saiu da igreja por causa de ti. Fulano tal deixou Cristo porque se escandalizou com algo que tu fizeste.
Então isso é muito sério. Verso 22. A fé que você tem, aqui fé não é fé salvífica, é convicção. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo, diante de Deus. Olha que coisa, coisa engraçada. Essa convicção que você tem, você acha que não pode beber, que não pode fazer, que não pode. Isso que você tem, guarde para si. Guarde para si mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, aqui, essa fé, quando eu falo aqui no verso 22, essa convicção, essa fé, não está a falar de fé salvífica, mas de convicção pessoal, de segurança de consciência, de compreensão da liberdade cristã. Olha, você compreende a liberdade que você tem em Cristo? Amém. Amém. Você compreende? Amém. Guarde para si. Mas tem pessoas que não compreendem. Tem pessoas que não conseguem controlar. Tem pessoas que têm que ser num regime mais fechado mesmo. Tem pessoas que têm que ter mais regras mesmo. Porque talvez eu lembro-me, vou dar muito rápido aqui, irmãos. Eu peço desculpa que já passou o tempo, mas já vamos acabar. Eu lembro-me que houve um irmão um dia que falava assim para mim: eu ir à praia é pecado, porque eu não consigo ir à praia e depois pregar, né? Vou para a praia de maiô, mas depois vou pregar, aí lá na praia os homens olham para mim, eu olho para os homens, papapá, e ela tinha, para ela aquilo era pecado. E eu acho que é verdadeiramente pecado para ela. Porque se ela vai na praia e ela pensa isso, e ela se sente pecando, e ela acha que ela olha para os homens e os homens olham para ela, então é melhor não ir mesmo. Melhor, se essa é a convicção que ela tem, então não vá. Não vá, está certíssima. Né? Só que eu, por exemplo, vou para a praia tranquilo. Não me preocupo, vou olhar para ninguém e vou. E é pecado? Não, obviamente que não. Agora, depende da minha convicção. Se eu vou para lá para ver mulher nua, para me excitar com as outras, para pensar coisas erradas, então eu estou pecando. Agora, eu não tenho consciência, a minha consciência não me leva para aí. Mas se levasse, então seria pecado para mim, eu não iria. Como aquela minha nossa irmã em Cristo, eu acho que ela fazia, está certinha, para ti é pecado mesmo. Se tu vais para lá para isso, então não vá. Agora, para mim, não, eu vou tranquilo, vou para brincar com os meus filhos, para estar a brincar com a família. Então, é isso que Paulo está falando assim, olha, essa convicção, essa fé que você tem, guarde para si, né? O forte, aquele que é forte e maduro, tem convicção que pode comer tudo à vontade, que pode beber, não tem problema. Ele está teologicamente correto. Mas Paulo diz assim: olha, guarda isso para ti diante de Deus. Guarde para si mesmo. Não, não significa que ele tem que esconder, mas o que significa é que ele não pode transformar a sua liberdade numa bandeira teológica. Ele não pode usar a sua liberdade, a sua convicção para constranger o fraco, para pressionar a consciência alheia. A fé pessoal é uma bênção, mas não deve ser um instrumento de divisão. Ele diz assim: olha, bem-aventurado aquele que não se condena. Aqui está um ponto importante. Se você age com uma consciência limpa diante de Deus, então aí há bem-aventurança. Você que conhece a palavra, que tem o Espírito Santo habitando em si, sua consciência está tranquila, é um servo de Deus, então bem-aventurado seja. Mas se você força alguém a agir contra a sua própria consciência, então essa pessoa está pecando. Eu agora podia chegar perto dessa irmã e falar assim: não, irmã, vamos para a praia, vamos lá, não tem nada a ver, isso que você está falando não vale a pena, isso aí é treta sua, não vamos. Ela poderia até ir constrangida por mim, mas ela estaria pecando, porque ela estava ferindo o princípio da sua consciência. Então, convicção pessoal é bênção, mas a imposição de convicção é opressão. Deus permite essa diversidade em questões secundárias, são questões secundárias. Mais uma vez eu digo, unidade não significa uniformidade. Maturidade é saber quando exercer e quando restringir a sua liberdade. E nunca impor padrões pessoais ao próximo. Verso 23 e é o último. Mas aquele que tem dúvidas, olha, se eu tenho dúvidas em alguma coisa, então é melhor não fazer, né? Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da sua convicção, e tudo o que não provém da convicção se torna pecado. Então, esse é o clímax do argumento aqui.
Agir contra a consciência é pecado. O pecado não está apenas no ato, mas está na disposição interior. Algo pode ser neutro, mas se for feito contra a consciência, torna-se pecado para aquela pessoa. Vou dar um exemplo e para terminarmos. Uma pessoa que vem do contexto da Igreja Adventista, com restrições alimentares, não pode comer carne de porco, por exemplo. Teologicamente, comer carne de porco não é pecado. O próprio Jesus fala disso. Marcos 7,19. Todos os alimentos são puros. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo, né? Esse adventista, ele chega na nossa igreja, só que na cabeça dele comer carne de porco é pecado. Só que teologicamente não é. Quem é forte, quem é maduro na fé, entende que não é. Mas a pessoa que é recém-chegada ainda vai associar comer a carne de porco a uma desobediência. Ela ainda não amadureceu nessa área. A sua consciência ainda é sensível. E o problema começa aqui, quando aqueles que são fortes começam a zombar dessa pessoa que não come carne de porco, começam a pressionar, começam a insistir, começam a ridicularizar. E ela, às vezes, para não parecer legalista, ela vai acabar comendo pressionada. Ela nem quer, nunca lhe fez falta, nunca comeu. Mas ela vai acabar comendo pressionada. Mas por dentro, na consciência dela, ela vai pensar assim: eu estou pecando contra Deus. Então, segundo Romanos capítulo 14, para ela, naquele momento foi pecado. Não porque a carne seja impura, mas porque ela agiu contra a própria consciência. Mas houve um erro também dos irmãos que a pressionaram. O pecado maior não foi comer o porco. O pecado maior foi forçar alguém a violar a sua consciência. Irmão, você acha que isso é pecado? Então tá bem, então não pratica. O pecado maior foi usar o conhecimento para constranger, para causar tropeço. E isso fere o evangelho. Então, o que é que seria maturidade nesse caso? Temos um fraco que não come e temos os fortes que sabem que pode comer sem problemas. Como é que é uma pessoa madura e uma igreja madura? O forte vai ensinar com paciência. O forte não vai pressionar. O forte vai respeitar o tempo de crescimento da pessoa. E o fraco também não deve julgar aquele que come. O crescimento em áreas secundárias deve ser por convicção e não por constrangimento. Maturidade cristã não é provar que você está certo, mas é proteger a consciência do seu irmão. Deus leva a sério a consciência. Forçar alguém a agir contra a sua consciência é gravíssimo. Liberdade sem amor destrói. E maturidade cristã é também respeitar o ritmo do seu próximo. Irmãos, é um tema muito complexo, muito difícil para nós conseguirmos cumprir. Mas Paulo, ele não vai ficar aqui nesse assunto. Ele vai continuar no capítulo 15 e ele vai dar o maior exemplo. Porque a gente diz assim, mas por que é que eu tenho que me fazer fraco, né, sendo que eu já estou mais maduro na fé? Ele vai dar o maior exemplo no capítulo 15 que a gente vai estudar para a semana. Ele vai dar o exemplo daquele que era forte e que se fez fraco por nós. Cristo, Cristo é o maior modelo de renúncia que existe. O forte que se fez fraco por nós. E às vezes nós que dizemos que somos cristãos, nós temos muita dificuldade em acolher o fraco na fé. E no lugar de acolhermos, de ajudarmos, de termos paciência com o ritmo de cada um, nós queremos impor e queremos julgar no inferno as pessoas, queremos condenar as pessoas, queremos fazer de juízes pessoas que Deus recebeu. Mas nós queremos nos fazer superiores a Deus. Então, que a gente possa ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos para que aquilo que a gente faz não escandalizar o próximo, mas para quando a gente vê algo que não estamos de acordo, também sabermos acolher como fracos na fé que eles são.
Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, falar de alguma coisa, fazer alguma pergunta. Eu perdoem porque passou 14 minutos e não era suposto. Não sei se foi confuso. Mas a questão é muito literal o texto, irmãos. Leiam o Romanos capítulo 14 para se há alguma coisa que não ficou bem entendida, e eu estarei sempre aqui para responder alguma pergunta que seja necessária. Amém? Meus irmãos, nada a acrescentar. Vamos orar, vamos terminar o nosso estudo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. E nos ensina, Pai, a viver esta palavra. Nos ensina, Pai, a, se necessário, negarmos as nossas vontades, se necessário, negarmos os nossos desejos, ainda que eles sejam lícitos, ainda que eles sejam certos, ainda que não sejam pecado, mas nos ensina que, se necessário, não praticar e não fazer, para que alguém mais fraco na fé não venha a se escandalizar. Então eu peço, Senhor, que nos fortaleças nesse sentido. Tão difícil é, Pai, nós deixarmos de olhar só para nós e passarmos a olhar para o nosso próximo com amor. Tão difícil é usarmos a nossa liberdade dentro dos princípios que vai para não ferir ninguém. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, por cada irmão e irmã que aqui esteve comigo e que aquilo que eu não soube explicar pela minha fraqueza, que o teu Espírito Santo venha trabalhar no coração de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, um grande abraço e estou disponível para dúvidas. O WhatsApp está aí, sempre online, sempre ligado. Não deixe de fazer suas perguntas, porque, irmãos, lembre uma coisa: não existem perguntas erradas, só existem respostas. Então, qualquer pergunta é bem feita. Um abraço. Paz do Senhor, meus irmãos, a todos. Deus abençoe.